Primeiro nós vamos começar com essa mensagem que está no livro da Dona Deise. Que eu vou fazer uma leitura dessa mensagem. Preciso desenvolvimento do acolhimento. Primeiro é preciso decifrar a si mesmo, ultrapassar certas barreiras, dar um passo adiante, identificar e acolher as próprias sombras, que são as nossas dificuldades, para acolher e respeitar os conflitos e expectativas de quem está chegando, que são os nossos irmãos que vêm pela primeira vez na casa, ou os trabalhadores que estão na casa, que também precisam ser acolhidos, né? Ir além dos chavões para estabelecer um verdadeiro encontro. A compreensão das dores humanas exige entrega. O intelecto, por si só, é insuficiente para apreender, para reter o que só a alma pode sentir. Então é de alma a alma o nosso encontro com o nosso irmão que chega à casa. Como deve ser esse ambiente do nosso irmão que chega pela primeira vez na casa? Ele precisa sentir que nós passemos a ele a confiança, sentir que tudo o que ele for dizer para nós ficará entre nós e ele. Seja o que vem pela primeira vez, seja o que já trabalha na casa e está precisando do acolhimento, porque há um momento que nós também precisamos ser acolhidos, como eu agora nesse instante. Estou precisando ser acolhida por vocês, aqui, para poder passar um pouquinho do que a gente aprende. É uma troca. Nós trocamos um com os outros para o nosso aprendizado. Então, nós gostaríamos que houvesse sigilo, eles também. Então, nós temos que passar essa confiança, que tudo que ele for falar aqui, vai ficar aqui, entre nós e eles, e nós vamos poder auxiliar de acordo com o que a gente aprende na doutrina, para poder ele sair daqui um pouquinho melhor do que quando aqui chegou. Seja eu, seja vocês, seja os colaboradores, seja os trabalhadores, seja o nosso irmão que está na porta, que chega para ser acolhido, nós estamos aqui. Como eu disse, a discrição, o respeito, a atenção, a postura são importantes, necessárias para essa abordagem. Esse é o momento de nós acolhermos, de nós consolarmos o nosso irmão e orientá-lo. Através de um diálogo fraterno e amigo, ouvindo com atenção. Eu falo que ouvir tem aquela coisa de escutar. Escutar, a gente vai além de ouvir, que a gente vai se conectar com ele alma a alma, né? Com atenção e interesse. Nós, acolhedores, procuraremos, então, refletir à luz da doutrina espírita e, com muita paciência e amor às dificuldades que eles se apresentam, procurando esclarecê-los, e o conforto espiritual que nós poderemos oferecer, que a casa oferece. Orientando ele o que pode fazer para se melhorar, para que ele entenda que ele vai conseguir se superar as dificuldades e solucionar essas dificuldades que se apresentam. Nesse desenvolvimento do acolhimento, como nós já escutamos ele falar com a gente, nós vamos ter um pouquinho já de condições de orientá-lo e sugerir a ele o que ele precisa. Podemos perguntar a ele se ele já faz um tratamento médico, como é esse tratamento, sugerir a ele que mantenha firme nesse tratamento,
que não desista, que o que a casa vai oferecê-lo é assistência espiritual, para que ele não pare de tomar os seus remédios, continuar o que ele já fazia. Vamos sugerir a ele também as leituras edificantes. Se ele já for espírita, for um colaborador da casa ou de outras, que ele faça o Evangelho no lar, que ele venha estudar com a gente, assim que ele se sentir mais fortalecido. Agora, se ele não é, nós vamos sugerir a eles que façam as leituras que pode fazer com que eles se sintam mais fortalecido, por exemplo, a Bíblia, ou até mesmo, se for uma pessoa católica, que ela reze o terço mais de uma vez, se achar necessário. Porque nós temos que respeitar a religião do acolhido. Muitas vezes ele vem pela primeira vez, vem com medo, com receio, como todos nós quando chegamos numa casa espírita, pode ser que nós viemos de outras religiões, de outras seitas. Então nós temos que respeitar a religião desse nosso irmão e falar do que a gente pode orientar, e as leituras edificantes, o tratamento médico, tudo isso ajuda ele a se sentir melhor. E depois de tudo isso, nós vamos encaminhá-lo de acordo com o que a casa disponibiliza, que é assistência espiritual, que nós falamos aqui. Sugerir a ele a pré-eleções, vamos explicar para ele o que é a pré-eleção, que é um estudo do Evangelho que dura o tempo, 25 minutos, 20 minutos, depois disso tem uma vibração, ou podemos dizer, vamos orar pelos nossos irmãos que você veio pensando, na sua família, no seu amigo, vamos orar pela humanidade, que dura alguns minutos. E depois, vamos falar para ele que existe o passe. Ele vai perguntar para nós o que é o passe. Nós vamos dizer para ele o que é o passe. Numa linguagem clara, tranquila, bem acessível a esse companheiro que chegou até aqui, até nós. Vamos dizer para ele que o passe são fluidos, ou posso dizer são energias, que vai ajudar a equilibrar o seu espírito, a sua alma, e ajudar também, consequentemente, fortalecendo o seu corpo. Podemos dizer isso a ele para que ele se tranquilize. Como é lá na sala, eu vou ver espíritos, o que vai acontecer comigo lá? Você vai sentar numa cadeira, vai ter pessoas em pé na sua frente, irão fazer uma oração, vão impor as mãos sobre você, sem tocar em você, e vão te aplicar o passe. É tranquilo, não é necessário que você feche os olhos, se você não quiser, pode ficar com os olhos abertos. A gente vai tranquilizar esse nosso irmão que vem aqui, receber o acolhimento e a assistência espiritual que nós oferecemos. Esse é o nosso encaminhamento. Depois, quando ele retorna, ele vai retornar outras vezes, no mesmo dia que nós o atendemos, ou um outro dia, que não é nós que iremos atendê-lo naquele outro dia, mas a gente vai deixar ele tranquilo, que tudo que ele falou com a gente, ele pode também falar para outro irmão. Não precisa ele terminar de fazer os 4 passes, receber. Pode vir a qualquer momento que ele venha aqui para assistir a pré-eleção, ele pode falar. Entrar na sala e pedir, preciso falar com alguém, que eu não estou bem hoje. Você tem todo o direito, pode comunicar ao recepcionista, ele te dirigirá até a sala de acolhimento, ou ele passará você para o plantonista, para ele te levar até a sala. Deixar sempre as portas abertas, para não deixá-lo achar que só depois que ele terminar os 4 passes, que ele pode retornar aqui, para falar conosco. E nesse retorno dele, 1 vez, 2, 3, 4 vezes, nós vamos perguntar a ele como ele está, se houve melhoras, se ele está se sentindo melhor, se houve uma mudança no quadro, que ele está se sentindo mais confiante. E que as sugestões que nós demos, ele conseguiu seguir?
até o que ele conseguiu. Houve fatos novos? Ou ele acha que ainda não? A gente vai continuar orientando esse nosso irmão. E vamos dizer a ele também os fatores que contribuem para que ele fique melhor. Que ele tenha perseverança de vir até o centro, de seguir o que nós sugerimos. Alguns vão falar, mas eu prefiro ir lá na minha igreja. Que bom, continue indo lá na sua igreja, também é muito bom. Mas eu prefiro ir lá na seita que eu vou. Continue. Ele não é obrigado a vir aqui. Ele pode vir e pode ir onde ele quiser. Mas se ele quiser, se ele se sente bem aqui, ele fique à vontade. Se ele se sente bem aonde ele já ia, que também ele se sinta à vontade, porque a proteção e a ajuda e o amparo está em todos os lugares que nós estivermos em pensamento, com a boa vontade, com o sentimento de nos sentirmos melhor. Vamos dizer a ele que nós temos, podemos dizer que eu falo IAE, que, né, o irmão amigo espiritual, podemos falar que você tem alguém que olha por você, é um anjo da guarda, depende da denominação que damos, ou um irmão amigo espiritual que também cuida da gente, mas nós temos que cuidar de nós, fazer o nosso melhor, ajudar, amparar, né? Falamos para ele que o reequilíbrio, através do passe, ajuda muito. Não é necessário ele tomar mais de um passe. Mas se ele falar, mas eu gostaria de vir todos os dias tomar passe, você vai se sentir melhor assim? Podemos dizer para ele que ele pode vir. Ou a gente pode dizer a ele também, você assistindo à pré-eleição, você já está recebendo um passe. Você já está sendo ajudado, porque tudo começa aqui, na pré-eleição. Pedir para ele fazer a prece no lar, sozinho ou junto com os seus familiares. Mas eles são de outras religiões. Mas você pode fazer em qualquer cantinho da sua casa. Que nesse caso sugerimos o Evangelho no lar, ou, se não é possível, a leitura da Bíblia, a leitura do Evangelho, ou até mesmo continuar rezando o terço no cantinho. Não importa, seja na rua, na calçada, ele estará recebendo ajuda e o amparo. Fica uma pergunta: quanto tempo deve durar esse acolhimento? Podemos estipular minutos, horas, mas podemos determinar 20 a 30 minutos, dependendo do caso. Às vezes ele ultrapassa a mais de 30 minutos, porque a pessoa ainda está se ambientando no lugar que está, não nos conhece, não sabe, não se sente ainda acolhida. Então nós vamos deixar ele falar, perceber na fala, e onde houver, se deu já 20 minutos, 30, nós vamos perceber aonde nós possamos interromper a palavra, onde nós possamos chegar mais perto e dizer para ele, olha, todas as sugestões que nós falamos anteriormente, você agora pode fazer tudo isso que eu já disse anteriormente para você. Interromper. Então não tem um tempo máximo, mas se procurar sempre estar você e mais alguém. Procurar não está só. E observarmos o horário que a casa termina os seus trabalhos e o horário que termina quando vai receber o passe, para que não haja conflitos e que ele possa receber as energias do passe, os fluidos do passe. E o importante também, que mesmo que a gente tenha que interromper o nosso acolhimento, se já está na hora do pessoal do passe, a gente encaminhá-lo ao passe e pedir para ele retornar até nós, para a gente continuar o nosso acolhimento com esse irmão. E vamos concluir
Quando o acolhido se sente bem assistido e fortalecido pelos passes, pode sentir necessidade sempre de conversar com o mesmo acolhedor. Nós precisamos evitar dizer a ele que os acolhedores todos aqui estão preparados para ouvi-lo ou escutá-lo com discrição, com gentileza, com paciência. Ou até ficar com receio de receber os passes e recair na situação anterior. Ele pode achar, nossa, eu tomo passe, mas será que eu vou ficar do mesmo jeito que eu estava antes? Nós vamos procurar tranquilizá-lo e dizer a ele que não, que ele vai ficar melhor. Tudo depende dele, porque a equipe espiritual, a assistência espiritual já está ajudando, já está amparando-o. Aqui na casa, vocês sabem, para quem não sabe, nós temos aqui, quando ele passa pelo acolhimento, nós temos essa ficha amarela, que é a ficha de encaminhamento geral, para que quando a gente vê que o assistido já está em condições, ou que é um colaborador da casa, ou trabalhador, já tem condições de voltar ao seu trabalho ou ir para outro trabalho, nós temos essa ficha que nós preenchemos e encaminhamos para o trabalho, para o curso, para o estudo, né? E essa ficha verde é o que ele usa, que nós usamos para colocar o nome dele, o dia que ele pode comparecer, mas não ficamos presos ao dia dele que ele pode comparecer. Ele pode comparecer qualquer outro dia e receber o passe. Nós também, quando falamos com ele, nós podemos falar, doamos, dependendo, nós possamos dar um livrinho falando sobre a reencarnação, que é da Dona Terezinha, dependendo do estado do nosso irmão que está necessitado, ante os que partiram. Há casos que a gente não dá esse livro, que a gente vê a pessoa que não tem condições de ler, ainda não está em condições de entender. Mas nas próximas vezes nós podemos dar esse livrinho. Sobre suicídio, se nós já ouvimos ele falar, e já houve na família alguém que se suicidou, ou que até mesmo ele pensou ou tentou, nós não podemos dar esse. Nós temos que saber o que nós vamos passar para ele. Nem tudo nós podemos dar. Aqui, chegando à casa espírita, sobre o aborto, também nós temos que tomar um cuidado para verificar se possamos dar para alguém que já praticou, ou pensou, ou vai fazer. Tudo isso a gente vai saber quando nós estivermos escutando o nosso irmão ou a nossa irmã. Aqui nós temos um folhetinho que fala sobre o que é o passe. Também. Aqui nós temos os horários que a casa funciona, não aqui, ou outras casas nossas, dentro do educandário, Alvorada de Cristo. Aqui nós temos um panfletinho que fala sobre a iniciação ao conhecimento da doutrina espírita. Tudo isso a gente pode doar ao nosso irmão se nós sentirmos que eles têm condições de receber. Então, tudo isso a gente vai sentir enquanto estivermos lá, escutando ele. E depois, quando ele se sentir fortalecido e dizer que gostaria de trabalhar como voluntário, nós vamos dirigir ele ao treinamento de voluntários. Ou que ele gostaria de fazer algum curso na casa, mas os cursos já terminou o tempo de inscrição, nós vamos poder indicá-lo para o Evangelho sobre a luz do Espiritismo, ou outro nome que agora tenho, ou curso da família, né? É assim. E depois, para concluirmos, nós vamos dizer a ele, nós vamos ter que explicar, nem precisamos dizer, né? Nós não podemos não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. É caridade auxiliar cada um a encontrar os recursos próprios que cada um de nós temos. Que todos nós temos que lidar com nossas mazelas, com as nossas dificuldades. E nesse cuidar, nós não estamos só. Nós temos o nosso Pai, o nosso anjo da guarda, ou o nosso irmão amigo espiritual nos ajudando. Nós temos que procurar perseverar no bem, boas palavras, bons pensamentos. Vamos ter recaídas? Sim, mas persistiremos com fé,
com segurança, porque nós não estamos sós, nem abandonados. É isso. Muito obrigada pelo acolhimento. Gostei muito. Não, obrigado. Se permitir, nós temos muitas coisas para recomendar, né? O importante, nessas dicas que a Bel passou para a gente, sim, é uma ferramenta que nós temos, no acolhimento está disponível. Tem algumas outras literaturas ali em relação à questão de outros órgãos, outras instituições que fazem trabalhos complementares ao acolhimento, e é importante que o acolhedor ele se informe de tudo isso. Então, além do curso que nós estamos fazendo, além do estágio que vocês farão também, os colegas que desejarem dar continuidade depois, esses livrinhos aqui são ótimos, mas além de nós recomendarmos, é importante que nós possamos ler, né? Vamos ler primeiramente, até porque, que nem a Bel comentou, tem que ter o bom senso, tem que entender o momento da pessoa, e também nós temos que saber o que está ali, né? Qual que é o conteúdo que eu vou compartilhar.